Nós vamos ver principalmente os casos onde um corresponde ao caminho inverso do outro, ok? Então vamos lá. No primeiro caso aqui, a gente vai trabalhar com o quadrado da soma. Então nós temos aqui a mais b elevado ao quadrado. Então o quadrado da soma de dois termos, a gente sabe que corresponde ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então nós temos aqui que o caminho de ida se chama produto notável, e o caminho de volta corresponde à fatoração. Só que cada um deles possui uma nomenclatura diferente na ida e na volta, né? Então nós temos aqui que o caminho de ida, né, que é o produto notável, corresponde ao quadrado da soma de dois termos. E o caminho de volta, que é a fatoração, se chama fatoração do trinômio quadrado perfeito. Então nós temos aí que, dependendo do posicionamento, ele recebe nome completamente diferente. Então, daqui para cá, nós temos o produto notável e no caminho de volta a gente tem a fatoração. Ok? Então nós temos que na ida é o quadrado da soma de dois termos e a volta a fatoração do trinômio quadrado perfeito. O segundo caso é muito parecido, que muda é o sinal, né? Então nós temos aí que no segundo caso, que é o a menos b elevado ao quadrado, também dá quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, novamente, nós temos que a ida corresponde ao produto notável. Agora o nome muda, que é chamado de quadrado da diferença de dois termos. E a volta continua sendo a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Ok? Então, no caso do trinômio quadrado perfeito, independente de ser positivo ou negativo, é o mesmo nome, né? Então, trinômio quadrado perfeito sendo justamente fatorado para uma estrutura elevada ao quadrado, ok? Vamos lá. No nosso terceiro caso, nós temos, em relação ao produto notável, é o que nós chamamos de produto da soma pela diferença. Então, nós temos que a mais b vezes a menos b, isso aqui dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, nesse processo da ida, que é o nosso produto notável, nós temos o chamado produto da soma pela diferença. E no processo contrário, que corresponde à fatoração, nós temos aqui a fatoração da diferença entre dois quadrados. Ok? Então, nós temos produto da soma pela diferença gera justamente o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. No processo contrário da fatoração, é a fatoração da diferença entre dois quadrados. Então, vou praticar agora alguns exemplos para que vocês possam entender como é que funciona na prática, né? Então, se nós tivéssemos aqui 3x mais 4y ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Então, dentro da estrutura que nós criamos no primeiro caso, nós temos o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso aqui ficaria 9x ao quadrado, mais 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24xy2, mais 16y elevado à quarta potência. Ok? Então, nós temos aqui o desenvolvimento de um quadrado da soma de dois termos que gerou um trinômio quadrado perfeito. Então, se nós fizermos o processo contrário, consequentemente se chama fatoração. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, x ao quadrado menos 10xy, vou botar 10xy, mais 25y ao quadrado, então aqui nós vamos fazer, vou botar mais aqui, para poder fazer o caminho de ida, né, e de volta com a soma, ok? Então nós temos aí que o nosso exemplo A foi o quadrado da soma. No exemplo B vai ser a fatoração do trinômio com a soma. Então a gente tem que analisar o seguinte, dentro do processo contrário, que é justamente a fatoração, nós temos que o cara que está sendo elevado ao quadrado no primeiro termo é o x, né? Que é o x elevado ao quadrado. E o cara que está sendo elevado ao quadrado no último termo é o 5y, que está elevado ao quadrado.
Então, como nós temos que no trinômio quadrado perfeito é o quadrado do primeiro mais ou menos, dependendo do sinal, 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, cabe a nós analisarmos se esse termo intermediário aqui, ele é 2 vezes o primeiro, que no caso aqui é o x, vezes o segundo, que no caso aqui é o 5y. Ah, perfeito. 2 vezes x vezes 5y dá 10xy. Então, nós temos aí que, na fatoração desse trinômio, nós vamos ter x mais 5y elevado ao quadrado. Então, nesse caso aqui, envolve um desenvolvimento nesse produto notável, e nesse caso aqui envolve uma condensação justamente de um trinômio, justamente num binômio elevado ao quadrado. Ok? Vamos ver o mesmo com a diferença. Então, nós temos, se nós tivéssemos 5a menos 3b elevado ao quadrado, isso aqui ficaria quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, deixa eu botar entre parênteses, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Consequentemente, nós teríamos 25a2 menos 2 vezes 5, 10 vezes 3, 30ab mais 9b ao quadrado. Então, nós temos aqui o desenvolvimento, né, de um quadrado perfeito, do quadrado da diferença entre dois termos, que é o segundo caso aqui do produto notável. No sentido contrário, então, na nossa letra C, vamos supor que nós tivéssemos, por exemplo, k ao quadrado menos 14k mais 49. Então, nós temos aqui, como eu vou saber se é possível fatorar, né? Isso aqui é a letra D, perdão. Letra D. Como é que eu posso ver se eu posso fatorar isso aqui de acordo com o trinômio quadrado perfeito? Eu analiso, esse cara aqui é o quadrado de quem? Ah, é o quadrado do cara. E esse cara aqui é o quadrado perfeito? Sim, é o quadrado de 7. Então, cabe a nós verificarmos se esse elemento aqui corresponde a 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes o primeiro, o k, vezes o segundo, que é o 7. Nesse caso aqui vai ficar menos 7, ok? Por quê? Porque menos 7 ao quadrado também dá 49. Então, nesse caso, ao fazermos a fatoração, nós vamos obter k menos 7 elevado ao quadrado. Então, se eu desenvolvo isso daqui para cá, é um produto notável, no sentido contrário, é uma fatoração, ok? Vamos analisar agora o terceiro caso. Nós temos aí que na letra E, se nós tivéssemos 2x mais 8 vezes 2x menos 8, isso de acordo com o produto da soma pela diferença, dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, isso aqui ficaria o quadrado de 2x menos o quadrado de 8. Consequentemente, 4x ao quadrado menos 64. Beleza? Então, nós temos aqui que dentro desse produto da soma pela diferença, independente se a gente tem frações ou não, né? Vamos supor que eu tivesse aqui k sobre 5y mais 9z vezes k sobre 5y menos 9z, ok? Então, ainda que a gente tenha fração, se a gente tem a estrutura do primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo, que configura no produto da soma pela diferença, consequentemente posso fazer direto. Quadrado do primeiro, então vai ficar k ao quadrado sobre 25y2, menos o quadrado do segundo, que é 81z ao quadrado. Beleza? Vamos ver aqui na letra G, justamente o processo contrário, né? A diferença entre dois quadrados gerando o produto da soma pela diferença. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, y² sobre 64 menos z ao quadrado sobre 49. Então, nós temos aqui que esse cara corresponde ao quadrado de y sobre 8 e esse aqui corresponde ao quadrado de z sobre 7. Então, nós temos aqui, vai ficar y sobre 8 mais z sobre 7 multiplicado por y sobre 8 menos z sobre 7. Então, nós temos que o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo configura-se no produto da soma pela diferença. Então, nós temos aí que nesses três casos, né, consecutivos, sempre num determinado sentido é o produto notável e no sentido contrário é a fatoração. Então, relembrando, primeiro caso,
quadrado da soma de dois termos, gerou esse trinômio quadrado perfeito, e na fatoração é a fatoração do trinômio quadrado perfeito. No segundo caso, o quadrado da diferença de dois termos gerou esse trinômio, no processo contrário é a fatoração do trinômio quadrado perfeito. E no último caso de fatoração, o produto da soma pela diferença gerou o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. E o processo contrário é a diferença entre dois quadrados, gerando o produto da soma pela diferença. Então esses casos são os casos mais comuns de prova, né? São todos eles aplicados numa determinada parte do Enem. Então, por exemplo, se cair sempre concurso, mas, por exemplo, no Enem, isso aparece na competência 1 como uma fórmula acessória, ok? Então é importante que vocês conheçam justamente esses casos. Bem, para que serve isso, por exemplo, na prática? Deixa eu botar aqui mais um exemplo. Vamos supor que nós tivéssemos aqui 231 ao quadrado menos 230 ao quadrado. Então, muita gente, por exemplo, tentaria fazer 231 elevado ao quadrado menos 230 elevado ao quadrado. Então, uma das soluções mais práticas para isso é justamente utilizar a diferença entre os quadrados. Então, nesse caso aqui eu faço 231 mais 230 vezes 231 menos 230. Ao fazermos isso, criou a soma desses dois elementos, cuja soma aqui é 461, vezes a diferença entre dois elementos dá 1, ou seja, a resposta disso dá 461. Então, ao invés de fazer um trabalho, né, que seria exagerado, né, 231 ao quadrado menos 230 ao quadrado, eu utilizo o recurso do produto da soma pela diferença, que soluciona esse problema muito mais prático, beleza? Então, até daqui a pouco no próximo vídeo. Vamos lá, galera! No nosso segundo quadro aqui, eu vou trabalhar com produtos notáveis especificamente no cubo da soma e no cubo da diferença. E no final vou fazer um paralelo com o teorema de Pascal. Então nós temos aqui que no nosso quarto caso, a gente vai falar de produtos notáveis, nós temos A mais B elevado ao cubo, que é o cubo da soma de dois termos, que dá o cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Então essa estrutura é legal porque, caso nós não tivéssemos esse recurso, né, justamente para poder fazer de uma linha só, nós teríamos que fazer A mais B vezes A mais B vezes A mais B e ficar fazendo distributiva eternamente, né? Então eu posso dizer, né, eu posso afirmar que também daqui para cá é um produto notável, daqui para cá é uma fatoração. Só que esse caso ele é abordado dentro do produto notável, como o cubo da soma entre dois termos, beleza? Já no cubo da diferença, vou botar aqui no quinto caso, que vai ficar A menos B elevado ao cubo, vai ser o cubo do primeiro menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o cubo do segundo. Então nós temos aqui uma alternância entre sinais. Então fica positivo, negativo, positivo, negativo. Tá, mas por que acontece isso? Se nós pensarmos que o sinal corresponde ao sinal do B, então nós temos aqui que o B ele é positivo e o B é negativo. Toda vez que o B estiver com potência ímpar, consequentemente mantém o sinal negativo. E aonde o B está com a potência par, ele fica positivo. Ah, mas aqui não tem o B. Tem sim, tem B elevado a zero. Aqui, B elevado ao quadrado, consequentemente ele fica positivo. Então nós temos aí expansões dentro do produto notável, que toda vez que tem um sinal de menos, nesse caso aqui atribuído ao B, toda vez que a sua potência é ímpar, preserva o sinal negativo. E toda vez que a potência é par, consequentemente ele fica positivo, ok? Então vamos ver aqui alguns exemplos práticos para isso. Então, exemplos. No nosso primeiro exemplo, vamos botar 2x mais 3y elevado ao cubo. Então, nós temos aqui o cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Então, desenvolvendo isso, vai ficar 2 ao cubo, 8x3, mais 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12 vezes 3, 36x2y, mais 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 6,
54. 54xy2, lembrando que o y também vai levar ao quadrado. E por último, 27y3. Beleza? Então é assim que a gente organiza o nosso quadrado, perdão, cubo da soma, ou cubo da diferença. No próximo exemplo, vou fazer com menos, né? Então vamos supor que nós tivéssemos a mais 5b elevado ao cubo, menos. Então aqui vai ficar o cubo do primeiro, nesse caso aqui, vai alternando o sinal, menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o cubo do segundo. Qual é o detalhe? Ainda que você ponha todos os elementos positivos, você poderia carregar esse menos para dentro do 5b, né? Botar um 5b negativo. Consequentemente, aqui que está elevado a ímpar e aqui que está elevado a algarismo ímpar, permaneceria um número negativo, tá? Então, eu só mantive a fórmula aqui que tem o negativo no segundo e o negativo no quarto termo. Então, aqui vai ficar A3 menos 3 vezes 5, 15 A2B, lembrando que o A está elevado ao quadrado, mais 5 ao quadrado, 25 vezes 3, 75 AB2, menos 5 ao cubo, 125 B3, ok? Então, nós temos aqui o cubo da soma e o cubo da diferença entre dois termos. Bem, nós temos aí que, independente de ser elevado ao quadrado, elevado ao cubo, elevado à quarta potência, existe um padrão lógico em relação ao desenvolvimento binomial, que é um outro assunto para a gente ver no futuro, tá? Só que aqui eu vou levemente fazer uma associação do triângulo de Pascal com esse produto notável, caso você se depare com algo a mais numa determinada prova. Então, por exemplo, na montagem do triângulo de Pascal, quem conhece o triângulo de Pascal, se você não conhece, não tem problema, no futuro nós vamos falar sobre isso. Então, vou botar mais uma linha. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Então, o triângulo de Pascal ele tem esse formato, né? Sempre pegando dois algarismos consecutivos, dando debaixo do segundo. 1 mais 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3, 3 mais 3 dá 6, 6 mais 4 dá 10 e assim por diante. Então, o triângulo de Pascal é um triângulo infinito. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos aí que dentro do formato do produto notável, elevado para qualquer potência, sempre não existe um padrão, né? E esse padrão que a gente vai discutir aqui. Quando nós temos o A mais B elevado a zero, contanto que esse resultado não dê zero, né? Até porque zero elevado a zero não dá 1. Então, contanto que esse resultado aqui não dê zero, algum número elevado a zero dá 1. Quando nós temos A mais B elevado a 1, isso aqui é igual a A mais B. A mais B elevado ao quadrado, como nós vimos no quadro anterior, dá o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Como nós vimos agora, A mais B elevado ao cubo, dá o cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Beleza, chegamos então no termo que a gente está no quadro. Tá, e se nós tivéssemos uma potência elevada à quarta, né? Elevada à quinta e assim por diante, como ficaria isso? Então nós temos aqui A mais B elevado à quarta potência, a gente vai perceber o seguinte, que o A, que é o primeiro termo, independente se é A, se é X, o que for, ele sempre vai começar com a potência máxima e vai diminuindo com o tempo. Então você vai ver A4, A3, A2, A1 e A0. Já o B vai começar ao contrário, com a potência mínima, que é 0, e vai aumentando. B1, B2, B3 e B4. E os coeficientes, né, que estão agregados a cada um dos termos serão pertinentes ao triângulo de Pascal. Então, você tem primeiro sempre 1 aqui, 4, 6, 4, 1. Né? Então, por isso que fica A quarta, 4B3, 4A3B, 6A2B2, 4AB3, mais B elevado à quarta. Então, esse padrão, ele sempre segue a lógica do triângulo de Pascal, né?
Então a gente poderia muito bem, né, criar uma associação para o elevado à quarta, elevado à quinta, elevado à décima de qualquer produto notável, né? Então se eu tiver A mais B elevado à quinta potência, isso aqui vai ficar A quinta mais, eu recorro aqui, ó, porque o primeiro é 1. Então vai ficar 5A4B. Então percebam, o a potência diminuiu e o B que estava elevado a 0 agora está elevado a 1. Mais o próximo coeficiente, 10, né? Vai ficar A3B2 mais 10A2B3 mais próximo coeficiente 5AB a quarta mais B elevado à quinta potência. Então nós temos aí que sempre os coeficientes eles seguem os elementos, né, do triângulo de Pascal, todos os números do triângulo de Pascal, sendo que o primeiro elemento aqui, o A, começa com potência máxima e vai diminuindo, e o B, justamente o contrário, com potência mínima e vai aumentando. Beleza? Vamos lá, galera. Nessa terceira parte aqui, nós vamos ver alguns produtos notáveis específicos, né, chamado produto Stirling e o quadrado da soma de três termos, e depois eu vou falar sobre alguns casos especiais, tanto na ida do produto notável quanto na volta da faturação. Bem, nós temos aqui o produto do Stirling, né? Nós temos x mais a vezes x mais b dá x ao quadrado mais a soma de a com b vezes x vezes o produto. Então nós temos aqui que muitos livros até abordam da seguinte maneira: x ao quadrado mais a soma de a com b mais o produto entre eles, beleza? Então, como isso funciona na prática? Se nós tivéssemos x mais 3 vezes x mais 2, então isso aqui ficaria x ao quadrado mais 3 mais 2, 5x, mais 3 vezes 2, 6. Então esse recurso é um recurso até muito utilizado na equação de segundo grau para descobrir as raízes para a famosa soma e produto, né? Então a soma que é menos b sobre a e o produto que é c sobre a. Então daí que vem esse recurso. Só que o produto notável a gente vê inicialmente, normalmente no oitavo ano, e só no nono ano e no primeiro ano do ensino médio, que a gente começa a trabalhar justamente com as equações e funções de segundo grau. Então esse recurso daqui é um recurso que a gente aprende previamente para poder aplicar no futuro. E pode ser aplicado sim, tá? Então nós temos aqui, se nós tivéssemos x menos 7 vezes x mais 4, isso aqui ficaria x ao quadrado, da soma deles, menos 7 com 4 dá menos 3x, e 4 vezes 7 dá 28, isso aqui que vai ficar menos 28, justamente porque o produto do negativo com o positivo dá negativo, ok? Beleza. Nós temos aqui que esse outro caso, que é o quadrado da soma de três termos, como é que ele funciona? Dá quadrado do primeiro, quadrado do segundo, quadrado do terceiro. Duas vezes o primeiro com o segundo, duas vezes o primeiro com o terceiro e duas vezes o segundo com o terceiro, tá? Isso aqui, caso você esqueça na hora da prova de como se faz, você pode fazer da seguinte maneira, né? Você põe o A sozinho e como se fosse o B mais C, como se fosse o segundo termo. É como se fosse quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso vai gerar um produto notável dentro do produto notável, né? Então, se você tiver curiosidade de saber como isso funciona, você poderia fazer dessa maneira. Então, você poderia fazer quadrado do primeiro, mais duas vezes. O primeiro agora vai ficar só o A, e o segundo vai ser o BC, né? Então, quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, você vai perceber que dentro do quadrado do segundo gera um novo produto notável, né? Então, aqui, só para a gente finalizar. Então, vai ficar A ao quadrado mais 2A vezes B, 2AB. 2A vezes o C, 2AC. Então, já aparece o 2AB e o 2AC aqui, tá vendo? E nesse último quadrado aqui vai ficar quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, ao juntarmos aqui, a gente vai perceber que o A está ao quadrado, o B está ao quadrado, o C está ao quadrado. Tem 2AB, 2BC e 2AC, ok? Então tem dois de cada dupla. Caso nós tivéssemos um caso, por exemplo, x mais y mais z
mais W elevado ao quadrado. Então, se nós tivéssemos aqui, no caso, o quadrado da soma de 4 termos, a gente utilizaria a mesma lógica. Ou faria o x mais 3 termos, onde 3 termos tem aqui, ou separaria de 2 em 2. Eu, particularmente, separaria de 2 em 2. Faria x mais y mais z mais w, isso aqui elevado ao quadrado. Então, ficaria quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, a gente tem um produto notável dentro de um outro produto notável. Nisso que eu desenvolvi, esse aqui gerou um novo produto notável. Só que esse aqui é mais simples, né? A gente já conhece justamente no primeiro quadro, que é o quadrado da soma de 2 termos, tanto aqui no início quanto no segundo. Aqui que vai gerar um pouquinho mais de tempo, né? Vai demorar um pouco mais de tempo, porque você tem que fazer uma distributivazinha, mas nada demais. Bem, nos casos especiais aqui, nós temos a mais b vezes a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado. A gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes o cara pensa que tem 2 vezes aqui, não tem o 2, tá? Então, esse caso aqui é um caso especial de produto notável, né? Que é a mais b multiplicando por a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado, que dá o cubo do primeiro mais o cubo do segundo. Então, novamente, nós temos que aqui, esse sentido gera um produto notável, e no sentido contrário é a fatoração da soma entre 2 cubos, né? Então, esse aqui, nós temos uma fatoração, ok? É mais comum até a fatoração do que o próprio produto notável, mas pode acontecer os dois. Então, nós temos aqui que esse sentido também é um produto notável, onde você tem a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado, que gera o cubo do primeiro menos o cubo do segundo, e justamente o processo contrário corresponde a uma fatoração. Beleza? Então, esses são casos especiais, casos bem específicos, que podem aparecer também na prova de vocês. Beleza? Vamos lá, galera. Na última parte aqui, para a gente finalizar, faltando 2 casos de fatoração, eu fiz um resumão ali para vocês, tá? Então, nós temos aqui que na evidência de fatores comuns, a gente analisa qual é o termo que está comum e põe em evidência, né? Então, aqui vai ficar x vezes a mais b. Então, a evidência de fatores comuns é algo que a gente pode fazer com qualquer elemento que está sendo repetido, né? Então, se você tivesse, por exemplo, 5a mais 10a2b mais 15ac3, por exemplo. Nesse caso daqui, é perceptível que todos os coeficientes possuem multiplicidade 5, né? Então, você pode botar aqui o 5 em evidência. Além disso, todos eles possuem o a, com a menor potência, que no caso é o próprio a, né? Elevado a 1. Então, nós temos aqui 5a vezes quanto dá 5a? 1 mais, para o segundo termo, para virar 10, tem que multiplicar por 2, 2 vezes 5, 10. A para virar ao quadrado tem que multiplicar por a, e ainda está faltando o b, né? Para 5 multiplicar por quanto dá 15? 3, já possui o a aqui, está faltando o c ao cubo. Então, aqui a gente fez justamente uma evidência de fatores comuns. Analisou o que tem de fator comum, tanto no coeficiente quanto na parte literal. Então, sempre que existe uma multiplicidade entre os coeficientes, você pode botar em evidência também, beleza? No caso do agrupamento, nós temos uma dupla fatoração, né? Então, que vai gerar justamente o produto desses coeficientes AB, justamente com a parte literal. Então, vamos ver como é que isso funciona com a parte numérica também, tá? Então, vamos supor que nós tivéssemos 5x mais 5y mais ax mais ay. Então, a gente vai perceber aqui que vamos ter que fazer a fatoração em 2 etapas, né? Então, nós temos que nessa primeira parte eu posso botar um 5 em evidência. Então, vai ficar x mais y. E na segunda etapa, eu posso botar o a em evidência. Então, aqui vai ficar a x mais y também. Então, como nos 2 pedaços, né, nas 2 partes, aparece o x mais y, consequentemente, eu posso botar o x mais y em evidência, né? Então, botando o x mais y em evidência, consequentemente, qual será o elemento ou os elementos que vão ser multiplicados pelo x mais y? Então, estão multiplicados pelo x mais y tanto o 5 quanto o a, que é justamente o caso do agrupamento. Então, no caso do agrupamento, nós temos uma repetição dos elementos que estão sendo colocados em evidência. Então, a gente novamente põe em evidência, beleza?
Então, fechamos com isso a nossa aula de fatoração em produtos notáveis, que fala sobre quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da soma pela diferença, onde todo esse resumo eu coloquei aqui, né? Então, no sentido daqui para cá, nós temos o produto notável, quadrado da soma de dois termos, que dá o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. No caso, se tiver menos, aqui também fica menos. Então, o processo daqui para cá é produto notável, daqui para cá é faturação. O segundo caso que nós vimos, né, produto da soma pela diferença, que dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Novamente, daqui para cá, produto notável, daqui para cá, faturação. Cubo da soma e cubo da diferença, cubo do primeiro, 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Nós temos aqui o quadrado da soma de 3 termos, que a gente demonstrou isso, eu ainda fiz uma demonstração com 4 termos. Nós temos que A ao cubo mais B ao cubo, né, independente se é mais ou menos, fica A mais B, no caso se tiver menos fica menos, A ao quadrado, AB e B ao quadrado. Se tiver positivo, fica positivo, negativo. Se tiver negativo, fica negativo, positivo. E ainda botei um bônus aqui, que é A quarta menos B ao quarta, que você vai fazer duas fatorações, né, e a partir dessas duas fatorações nós vamos ter A mais B vezes A menos B, que é justamente o produto da soma pela diferença, que vai gerar o A ao quadrado menos B ao quadrado e A ao quadrado mais B ao quadrado no último parêntese. Então nós temos aí que esse cara pode se tornar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Beleza? Com isso a gente fecha toda a parte teórica e fizemos vários exemplos aí ligando a parte para o produtos notáveis e faturação, e esses dois assuntos eles estão interligados, beleza? Então até o próximo vídeo, até a próxima aula. Grande beijo, valeu!